Bom dia a todo mundo. Estamos aqui hoje com mais um seminário da disciplina, né, de ciência, do Programa de Ciências dos Materiais, disciplina Materiais Modernos e Aplicações. A gente vem fazendo essa disciplina e sempre convidando aí pesquisadores e professores para tentar trazer um pouco mais da sua sabedoria e as pesquisas que estão sendo realizadas aí nas universidades. Hoje a gente está aqui com a gente o Cirlon, doutor Cirlon Blaskowicz. Acho que eu falei errado, mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Ele tem esse sobrenome polonês, né, a origem dele. E o Dr. Cirlon, ele é recém-doutor, eu participei da banca dele recentemente, ele acabou de finalizar o doutorado, hoje ele está fazendo um estágio de pós-doutoramento, e trabalhou aí com esse tema que ele vai trazer um pouquinho hoje. A gente tem feito alguns seminários e me parece que, de uma maneira geral, esses seminários eles estão trabalhando com focos muito parecidos, né? Sempre trazendo aspectos de síntese de materiais utilizando técnicas eletroquímicas e com foco em energia, em formas de criação de energias alternativas ou utilização de ferramentas para, de alguma maneira, mitigar ou auxiliar na remediação ambiental de poluentes. Então, sempre trazendo esses aspectos que está conectado às ciências dos materiais. Então, e o Cirlon, ele acabou de receber uma notícia aí muito legal, acho que ele vai, em alguns meses, começar o seu estágio de pós-doutoramento na Polônia. Depois ele pode comentar um pouquinho também aí, inclusive se alguém tiver interesse aí, fazer algumas perguntas sobre isso, acho que ele está disponível também. Como é que é esse momento aí de você mudar, né, de um território para outro na pesquisa? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas de como que isso é possível, né? Como é que eu consigo finalizar um doutorado e já ir fazer um estágio fora? Às vezes é uma realidade que as pessoas acham que é muito longe delas, né? E não. Então, o Cirlon está aí, pode nos trazer um pouquinho dessa clareza hoje. Cirlon, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para fazer a sua palestra. A gente pode colher as perguntas aí no chat ou no final da apresentação, vocês levantem as mãozinhas, a gente abre o áudio também para perguntar. Fica à vontade, então, Cirlon. Perfeito, muito obrigado. Então, bom dia a todos. Como já foi apresentado, eu sou o Cirlon. E eu resolvi trazer para vocês hoje esse tema que é um tema até recente na literatura, que é a catálise por átomos únicos, ou Single Atom Catalysts, o SACS, e que é uma nova fronteira para aplicações sustentáveis de materiais. E esse tema, sustentabilidade, ele está bastante em alta. Eu gostaria de trazer para vocês também um tema que, em 2015, líderes de 193 nações se reuniram na ONU e firmaram metas que foram denominadas como Agenda 2030, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, você melhorar a condição de vida das pessoas, não só atualmente, mas pensando em preservar para as gerações futuras. E quando a gente pensa na nossa responsabilidade sobre sustentabilidade, algo que é muito importante a se frisar é a catálise e o papel dela na química verde. Por que eu estou trazendo isso? Primeiro de tudo, gostaria de dizer por que a gente usa catalisadores. Aqui eu trago alguns dados de um report sobre o movimento, o quanto que movimentou no mercado de catalisadores. Só no ano passado foi aproximadamente 40 bilhões de dólares que o mercado de catalisadores movimentou. Aproximadamente 85% dos processos industriais usam algum processo catalítico. E se você tem um catalisador, um material eficiente, você consegue baratear um determinado processo, você consegue diminuir o seu custo de produção e, consequentemente, tornar esse material mais acessível, mais vendável. E da mesma forma que esse catalisador também influencia nos custos de produção, se você tiver que repor esse catalisador muito nos processos, se você tiver envenenamento, ter que reutilizar, não conseguir reutilizar de maneira efetiva esse catalisador, então ele influencia diretamente nos custos de produção. Mas para que a gente usa?
Aqui também tem alguns dados, desses quase 40 bilhões de dólares que o mercado de catalisadores movimentou no ano passado, aproximadamente 40% foi no refino de petróleo. E a previsão é que até 2030, proporcionalmente ainda se mantenha o refino de petróleo como a maior parcela, mas que até lá aproximadamente 5 bilhões seja da indústria de síntese química, que geralmente é vista como uma vilã no aspecto de sustentabilidade e ambiental. E a questão da catálise, da química verde que eu comentei, para atingir aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, é que a gente tem que pensar também que um processo eficiente não é só você acelerar uma determinada reação. E nisso a gente tem que pensar o que é uma catálise autêntica. Por exemplo, se um material ele simplesmente acelerar uma reação e você não conseguir recuperar o catalisador no final, não necessariamente reutilizar, mas o catalisador se regenera ao final do processo, você não tem uma catálise autêntica. E você também tem que pensar, né, hoje em dia, tendo em vista esses aspectos, não só a sustentabilidade, mas a viabilidade econômica desse processo. Porque se é um processo que, beleza, eu consigo acelerar um determinado processo industrial, mas eu emito muitos gases, como, por exemplo, CO2, como subprodutos, muitos subprodutos tóxicos, não vai ser sustentável. Só que, da mesma forma, também tem que pensar que se eu quero tornar um processo, uma etapa economicamente competitiva, ela tem que ter uma viabilidade. Então, tem que ser também uma viabilidade econômica posto em conta quando eu vou projetar esse catalisador. Então, falando um pouquinho, né, sobre aquele praticamente 85% dos processos industriais que usam etapas de catálise, né, desses, aproximadamente 80% usam catálise heterogênea, 17% catálise homogênea e 3% catálise enzimática, que geralmente está associada à síntese de fármacos. Eu vou falar mais à frente também. Então, explicando, né, as diferenças desses tipos de catálise e seus prós e contras. Quando você trabalha com catálise homogênea, quer dizer que o seu catalisador e o seu substrato estão na mesma fase, né? Geralmente fase aquosa, em alguns casos fase gasosa. Então, você tem um contato íntimo entre o seu catalisador e o seu substrato, né? Os sítios ativos estão disponíveis em nível atômico. Então, você vai ter um elevado rendimento. Mas qual que é a limitação disso? Eu posso ter uma influência de, por exemplo, o meu material se ligar covalentemente ao produto da reação, perder esse meu catalisador, ou até mesmo a questão da recuperação. Eu teria que ter uma nova etapa para a recuperação, né? A separação fica dificultada, né? Então isso eleva os custos de produção. E aí, quando a gente pensa em catálise heterogênea, eu consigo facilitar o reuso desse material por eu ter meu catalisador, meu sítio ativo, suportado em material sólido que eu posso, por exemplo, separar por filtração. Né? Mas muitas vezes eu também tenho que pensar na estabilidade térmica do meu material, então tenho que pensar quais que são as condições que eu quero aplicar esse material e se ele suporta isso. Então aqui, né, essa tabela que compara a questão, por exemplo, catálise heterogênea e homogênea, né, a questão dos sítios ativos. Então, na catálise homogênea, todos os átomos ali estão disponíveis para a reação, então todos são sítio ativo. Na catálise heterogênea, eu tenho, né, sítios ativos, átomos que estão na superfície, que conseguem entrar em contato com o meu substrato. Então, isso requer que, numa catálise homogênea, eu demande uma concentração mais baixa do meu catalisador, já para a catálise heterogênea, necessito uma concentração mais alta. E no caso da catálise heterogênea, então, a minha reação, ela é controlada pela difusão do meu substrato até a superfície do catalisador, enquanto que na catálise homogênea eu quase não tenho esse problema. Às vezes eu posso enfrentar problemas de viscosidade. Em vias gerais, de uma maneira genérica, não sempre assim, a catálise homogênea também é limitada a condições mais brandas, de temperatura, pressão. Já a catálise heterogênea suporta condições mais severas, né? Então, que deixa a aplicabilidade dela mais ampla. Mas a questão da perda de atividade é no caso da catálise homogênea, eu ter uma reação irreversível, ou seja, eu tenho esse meu catalisador que ele reagiu, formou um produto covalente com o meu substrato. No caso da catálise heterogênea, eu posso ter um envenenamento desse meu catalisador,
que eu precisaria de uma etapa para recuperação dele, para eliminar esse envenenamento. Eu posso ter uma lixiviação dele, eu posso, por exemplo, ser um catalisador metálico, eu posso ter uma sinterização disso, que diminui a área superficial e vai diminuir a exposição desses meus sítios ativos. Quando a gente pensa na catálise enzimática, enzimas são os melhores catalisadores que existem na natureza. Então, ela vai lhe fornecer um maior rendimento e uma seletividade. Então, ela é muito aplicada. Por exemplo, síntese de fármacos, que você precisa ter um composto, uma molécula muito complexa, com uma estrutura tridimensional também definida. Muitas vezes a gente vê que isômeros, como o caso da talidomida, se não for sintetizado o isômero correto, ela pode não só não ter o efeito farmacológico esperado, como pode ter efeitos adversos muito maléficos. Mas o problema das enzimas é que mesmo que você consiga suportar ela em algum material para reutilizar, ela é muito restrita a condições de estabilidade, seja de temperatura, pressão. Mas agora a gente pensando, poxa, será que não existe um jeito da gente unir as vantagens da catálise homogênea e heterogênea? E nisso eu apresento os catalisadores de átomos isolados, single atom catalyst. Então, via de regra, você consegue ter uma alta exposição dos sítios ativos, por ele estar em um suporte sólido, você ter uma boa reciclabilidade e uma boa recuperação do material também. Quando a gente pensa, então, explicando mais a fundo, né, o que é um single atom, quando a gente pensa no material bulk, um material sólido, à medida que a gente vai reduzindo a área superficial dele, consegue melhorar a superfície de contato e aumentar a reatividade desse material. Mas isso não é algo linear conforme eu vou indo para o mundo nano ou subnano. Eu começo a ter também efeitos de atividade específica associados, por exemplo, a fenômenos quânticos. Então, nanopartículas, elas têm uma reatividade maior, e essa energia de superfície que tem, porque você tem mais átomos proporcionalmente expostos do que internamente nesse cristal, ela vai ter uma energia de superfície elevada e que ela é diminuída se você aglomera esses materiais de volta. Então, ele tem uma tendência natural, termodinâmica, a se associar novamente e formar um material bulk. E essa energia livre de superfície, conforme você vai diminuindo o tamanho dos metais, dos átomos, ela consegue ser minimizada pelo efeito de um suporte adequado e você poder utilizar esse material nessa forma. Né, se a gente pensa nessa questão de você diminuir a área superficial e aumentar a atividade, o uso desse dado elemento, se você tem um átomo só, você teria a máxima utilização elemental. Então, você, em teoria, seria a máxima eficiência daquele dado elemento. Então, na catálise por single átomos, a gente consegue combinar vantagens presentes tanto na catálise heterogênea quanto na catálise homogênea. E no caso, como a gente viu, pela catálise homogênea, se a gente tem uma elevada atividade no material, nessa reação que a gente está estudando, a gente não precisa de uma quantidade elevada de catalisador, que faz com que você consiga mais com menos, você consiga efetuar uma dada reação utilizando uma carga menor do seu catalisador. Então, vamos a quando esse termo foi cunhado. Então, como eu comentei com vocês, é algo bem recente, 10 anos, 11 anos, na verdade, que foi cunhado o termo single atom, né, nesse artigo de Zhang, onde ele reportou átomos isolados de platina num suporte de dióxido de ferro com vacâncias de oxigênio. Ao longo dessa apresentação, eu vou voltar bastante nesse artigo, explicar nuances dele, onde aqui foi possível observar nessa microscopia de transmissão a rede do óxido de ferro, e esses pontos circulados aqui mais brilhantes foram os átomos de platina. Foi um loading, né, uma carga dessa material ativo, que foram os átomos isolados de platina, de 0,17% em massa. Porém, apesar do termo ter sido cunhado em 2011, eu gostaria de abrir um parêntese que eles sempre estiveram aí. Não sei quantos de vocês já trabalharam com nanopartículas. Muitas vezes você, né, mesmo que você cuide muito minuciosamente na síntese, às vezes você vê um comportamento muito melhor e que muitas vezes, infelizmente, não se reproduz e que você não sabe explicar por quê. Então, os single átomos, eles sempre estiveram aí. Quando você faz uma síntese de nanopartícula, você tem a chance
de ter átomos isolados ali também. Só que eles são muito difíceis de serem visualizados, condições muito específicas. Apesar de eles terem a máxima eficiência elemental, uma melhor utilização. Então, eu também gostaria de apresentar aqui que já existiram alguns trabalhos na literatura antes desse de 2011 que listaram, né, o efeito de átomos isolados, não com o nome de single átomos. Então, por exemplo, em 2010, já vi esse trabalho reportando aqui o uso de átomos de platina em óxido de sério. Antes disso, em 2005, íons ouros isolados, né, para hidrogenação de butadieno, um suporte de zircônia, e também estruturas de ouro isoladas, né, em suporte de sério também. Então, fechado esse parênteses, gostaria de trazer meio que uma linha do tempo. O que dá para se dizer que foi uma primeira aplicação de átomos isolados reportado foi esse artigo de 95 aqui, onde ao adicionar metalocenos coordenados com íons como sítios como cobre, ferro, em sílica mesoporosa, você tinha um sítio isolado desse metal ali, e que favorecia um maior desempenho dessa sílica mesoporosa para a catálise. E também, em 2006, foi reportado uma distribuição muito fina de nanopartícula, a qual pode também ser considerada single átomos, né, sobre suporte de nanotubos de carbono para eletrocatálise da reação de oxidação de metanol. Em 2011 foi proposto o termo, né, single atom catalyst, e desde então muitos reports na literatura vieram trazendo o uso do termo para diversas reações, como, por exemplo, evolução de hidrogênio, que é um combustível limpo, redução de CO2, degradação de poluentes, redução até mesmo de nitrogênio. Então, algo que vem crescendo bastante na literatura, vem sendo bem explorado. Mas, uma coisa que eu gostaria de salientar é que, assim como as nanopartículas, você também necessita de uma estabilização desse material. Ele, como mostrei anteriormente, ele tem uma tendência natural a se agregar para minimizar essa energia livre de superfície do material. E, da mesma maneira, você não está estudando, então, esse sistema isolado. Por mais que o nome seja átomos isolados, você não está estudando o sistema de uma maneira isolada. Você tem o suporte afetando o seu single átomo, mas o single átomo também afeta o seu suporte. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, de utilizar átomos isolados de ródio em um suporte de sério para oxidação de CO. Nesse caso, os átomos isolados de ródio, eles ativavam o oxigênio do seu suporte. E, no caso também, existem muitos trabalhos, como eu vou mostrar à frente, ele pode deslocar a posição de banda de alguns semicondutores, então isso também pode influenciar as reações que você pode aplicar a esse material. Então, né, eu gostaria de fazer esse adendo, né? E agora eu vou também apresentar os principais desafios em se trabalhar com single átomos. Então, a síntese é um grande desafio. Assim como nanopartículas, você pode fazer elas a partir de métodos top-down, ou seja, do bulk para o nano por single, e bottom-up também, a partir de várias rotas sintéticas, como, por exemplo, a partir de complexos, ancoragem, como eu vou mostrar a partir de agora. Então, geralmente, quando você se sintetiza um suporte, um material bulk, mas que você tem, por exemplo, óxido de ferro, você tem aquela rede cristalina do óxido de ferro bonitinha, ela não vai estar perfeita, você consegue encontrar defeitos naturais no material, como, por exemplo, vacância de oxigênio. Então, você tem essas vacâncias que geram cargas, e que, no caso, é o que foi explorado naquele trabalho de Zhang, lá de 2011, onde reportaram os single átomos de platina, e a partir de uma técnica muito minuciosa de coprecipitação, muito cuidadosa nas proporções, é que conseguiram esse loading de 0,17% de platina, que foi identificado nos defeitos de oxigênio da rede de óxido de ferro. Porém, quando eles foram testar proporções maiores, aí eles viram a termodinâmica agindo, a natureza mostrando que já quando eles aumentaram para 2,5% de carga, já viam
aglomerações formando nanoclusters de material. São poucos átomos, mas não são átomos isolados. Existem também as rotas como, por exemplo, deposição de vapor físico. Você vaporiza o material, você deposita ele sobre um outro substrato. Então, cuidando minuciosamente dessas condições, você consegue obter, né, camadas finas, finos, ou até mesmo átomos isolados sobre o seu substrato. Tem o ALD, que pode ser visto também como uma variação da deposição por vapor químico. Então, você tem um substrato ali que você vai ter uma reação que vai depositar esse vapor sobre o seu substrato. Então, dependendo das condições da sua síntese, da natureza do seu substrato e de quantos ciclos de ALD você utilizar, você consegue também obter átomos isolados sobre esse suporte. Então, aqui, por exemplo, esse trabalho aqui, que foi publicado na Nature, foi possível obter, ou visualizar o suporte de níquel, né, e que tinha átomos isolados de paládio, porém, a partir de uma certa proporção, você já começa a ver a natureza agindo, a aglomeração de átomos de paládio sobre esse suporte. Então, é algo que é muito minucioso, muito desafiador. E agora, essa aqui, assim, na minha opinião, é uma das mais promissoras, que é a partir da troca iônica. Então, suportes de carbono, como, por exemplo, nitretos de carbono. Então, aqui eu trago uma síntese reportada por Antonietti e colaboradores. A melamina é um composto que ele é um precursor para nitretos de carbono. Então, você pode já visualizar ela como um bloco construtor desses nitretos. E, no caso, eles fizeram a síntese desse nitreto com uma metodologia que eles chamam de a partir do sal fundido, ou seja, maceraram a melamina com cloreto de sódio, aqueceram para ter essa termopolimerização. Esses nitrogênios, eles tinham cargas negativas, que eram estabilizadas pelos íons sólidos presentes no meio. E a partir de simplesmente um ultrassom com o cloreto do metal desejado, era possível obter, né, íons isolados de diferentes metais, coordenados, né, estabilizados por esses nitretos de carbono. E já com um loading de até 7%, então, que é um aumento bastante significativo comparado ao método como, por exemplo, coprecipitação. Né? Então, 7% de carga sem que houvesse, né, a aglomeração. E, novamente, pensando futuramente em questão de aplicação, por mais que um melhor desempenho requira uma menor carga de catalisador, se você tem um suporte com maior quantidade de catalisador, você, né, usa menos desse todo do que, por exemplo, o óxido de ferro, que tinha 0,17% de platina. Uma outra rota bastante promissora também é para nitretos de carbono. Aqui, por exemplo, a ureia, ela foi macerada com cloreto de metal, então pode ser, por exemplo, cloreto de cobre, e aí foi feita uma rampa, aqueceu-se primeiro, né, uma temperatura mais baixa, para que houvesse uma quelação, né, uma complexação da ureia com esse metal. Então, a partir dessa complexação, então, ele foi meio que distribuído atomicamente no material, e posterior a isso, era feito o aquecimento para que houvesse a conversão a nitreto de carbono. Então, obtiveram esse nitreto de carbono dopado com single átomos de cobre, e que foi um loading no caso desse artigo, né, mais de 25%. Então, algo bastante promissor para isso. Mas agora eu gostaria de trazer o que eu acho de mais desafiador em se trabalhar com single átomos, que é a parte de caracterização, que geralmente depende de técnicas, né, um pouco escassas ou caras, né, de difícil acesso. Né? Então, a microscopia de transmissão de alta resolução com correção de aberração é uma que é mais utilizada para você literalmente ver a presença dos single átomos através daqueles pontos brilhantes lá. Então, a questão da correção de aberração na microscopia é quando você tem, né, os seus pontos, né, do feixe, eles não estão focando num ponto. Então, se você vai ter uma aberração, você vai ter uma baixa resolução da imagem. Quando você consegue corrigir essa aberração, você melhora a resolução da imagem e você consegue ter resolução, né, muito melhores. Né? E foi o que, né, a partir da questão da aplicação de single átomos, no caso aqui, você tem óxido de ferro e você tem esses pontos mais brilhantes que eram, né, os átomos isolados de platina. Eu falei que eu ia voltar bastante nesse trabalho aqui do Zhang, né? Só que qual que é o problema, a limitação dessa técnica? Você está numa resolução aqui, essa barra de escala é 2 nanômetros.
e você quer ver o seu suporte inteiro se você tem somente átomos isolados. É literalmente ficar procurando uma agulha no palheiro. Então, para que você veja, é difícil você verificar o suporte como um todo, se tem ou não. Né? As técnicas espectroscópicas, eu acho mais promissoras, porque a espectroscopia, geralmente, ela vai te dar uma impressão digital da sua amostra. E aí você consegue ter uma ideia de qual que é a constituição dela, qual que é a organização desses átomos, a vizinhança. Né? Então, por exemplo, a espectroscopia XPS, infelizmente, ela não pode ser aplicada para ter uma resolução do single átomos, porque ela não vai te dar uma informação efetiva a partir da vizinhança do material. Mas uma técnica bastante promissora e mais simples e acessível é o infravermelho, utilizando a molécula de CO como sonda. Então, a molécula de CO ela consegue se coordenar a sítios metálicos da maneira linear, né, que é se coordenar somente a um sítio metálico, ou em ponte. Você tem a molécula de CO coordenada a mais de um sítio metálico vizinho. Então, quando você faz, né, um infravermelho com a molécula de CO como sonda, se você somente observa modos vibracionais relacionados a uma distorção linear de CO, isso é um indicativo de que você não tem átomos aglomerados, né? Ou seja, a vizinhança ali. Então, é um indicativo de que você tem átomos isolados ali. Mas também tem uma limitação que alguns elementos, eles naturalmente eles não teriam, mesmo que tivessem clusters, nanopartículas, eles não teriam naturalmente a distorção em ponte, que é a molécula de CO. Uma técnica que você consegue ter certeza é a espectroscopia de Chern-Exafs, que são espectroscopias de raio-x também, mas as quais você consegue ter informação a respeito da vizinhança do seu material. E você consegue ter informação a respeito da distância interatômica dele, a natureza com quem ele está ligado. Por exemplo, se você vê uma ligação aqui, no caso, um single átomo de platina, se você vê um sinal referente à platina associada à platina, você já matou a questão que não é um single átomo de platina ali. Mas qual que é o problema dessa técnica? É uma técnica que ela requer radiação síncrotron, então também não é uma técnica de fácil acesso, né? Então, assim, opinião minha, a questão de aplicação prática de single átomos em nível industrial, seria algo que, a partir do momento que você tiver uma metodologia muito bem definida, reprodutível, utilizar técnicas, por exemplo, como a absorção de CO, simplesmente como um parâmetro para verificar se você não tem mais de um átomo ali, para evitar, né, de usar outras técnicas. Seria como se fosse uma triagem ali. Você não teria total certeza, mas você teria uma ideia. Então, agora falando um pouco da aplicação deles, né? Então, por exemplo, as primeiras aplicações reportadas com o nome single átomo foram, por exemplo, para oxidação de CO, né, de metano. Novamente, o artigo ali de 2011 dos single átomos de platina, né? Também, posteriormente, foram utilizados outros metais nobres, como o paládio, e foi possível ver que, né, no caso, a oxidação de CO, a CO2, ela tem uma importância na questão de asfixia, né, do CO. Mas no caso do metano, né, foi verificado que single átomos de platina foram aproximadamente 2 a 3 vezes mais ativos, né, do que, né, a contraparte subnanométrica, né? Então, ou seja, teve uma atividade muito maior, né, não só pela questão de área, mas efeitos, né, quânticos do material, e não só uma atividade maior, como a frequência de turnover, ou seja, a quantidade de vezes que você consegue repetir esse ciclo com o mesmo catalisador. Então, teve um desempenho melhor, né, não teve um envenenamento, né, desse catalisador, né? E qual que é a importância da gente fazer a oxidação do metano? Poxa, oxidou o metano a CO2, que também é um gás poluente, né, efeito estufa, porém, o metano tem um potencial, né, de aquecimento aproximadamente 80 vezes maior do que o CO2. Então, você está convertendo o metano a algo menos ofensivo, quando comparado à questão de aquecimento global. Outra também é muito importante, que, né, abrange os princípios da química verde e um desenvolvimento sustentável, é a transformação da biomassa. Então, a gente vê bastante derivados, né, lignoceluloses, que muitas vezes são resíduos, por exemplo, da indústria de papel e celulose, que eles podem ser convertidos a outras moléculas com um valor agregado, por exemplo, que serão aplicadas a biocombustíveis,
solventes verdes, flavorizantes, né, química fina, tudo isso a partir do momento que você consegue quebrar, formar ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio. Então, por exemplo, aqui eu trago, né, o exemplo dessa reação aqui, o hidroximetilfurfural, que é um derivado, né, de biomassa, a conversão dele a essa dicetona aqui, que ela tem uma aplicação bastante interessante na química fina. Então, normalmente, a rota para que essa reação aconteça, tem uma redução desse grupo aqui, depois uma hidratação catalisada via ácida para abrir esse anel, converter aqui, depois mais uma redução para que houvesse a conversão, redução dessa ligação dupla aqui, para que houvesse conversão, essa dicetona. Então, tem toda uma etapa desse processo, e no caso aqui, desse trabalho investigado com 5 átomos de paládio, né, sob um suporte de ouro e de óxido de titânio, em condições verdes, né, foi em água, né, a pressão de hidrogênio, converteu-se direto o hidroximetilfurfural a essa molécula de valor agregado para a indústria. E ainda, né, foi também reportado que a conversão foi quase quantitativa, ou seja, aproximadamente 90% dessa molécula se converteu, o que leva também a um alto balanço de carbono, porque, né, quando se pensa em química verde, não é somente você usar água como solvente, é você gastar o mínimo de carbono possível, buscar o máximo de conversão, ou seja, você não ter tanto hidroximetilfurfural restando no seu ambiente, né, é o mais alto balanço de carbono. Reações de carboxilação também são reações de interesse de indústria, e aqui nesse caso eu trago esse aqui que utilizou também o suporte de nitrito de carbono, utilizando 5 átomos de cobre, onde, conforme você vai reduzindo o tamanho de cluster até chegar a 5 átomos, não só teve um rendimento maior, como uma maior frequência de turnover. Ou seja, você favorece com que essa reação tenha um rendimento maior e você consegue renovar, reutilizar esses ciclos uma maior quantidade de vezes. Indo também para outras aplicações, a eletrocatálise. Reação de oxidação, reação de redução de oxigênio, perdão, uma reação importante para você, por exemplo, obter o peróxido, que hoje em dia a rota mais empregada na indústria é utilizando-se hidroquinonas, né, que não é uma rota muito verde, muito amigável. E aqui também eu trago novamente a questão da escolha do suporte, né? Então, não só, né, como comentei, você não vai estudar o sistema isolado, e a questão da escolha do suporte é importante também. No caso aqui, 5 átomos de platina para fazer a redução de oxigênio a peróxido de hidrogênio, você, como tinha mesmo 5 átomos, mesma quantidade de platina, em um suporte de nitrito de titânio, pelos átomos de nitrogênio ter uma interação, uma facilidade de absorver a molécula de oxigênio, você tinha peróxido de hidrogênio como subproduto água. Porém, quando se trocou o suporte para carbeto de titânio, a reação foi seletiva somente para a geração de peróxido de hidrogênio, não gerando água como subproduto. Então, a questão não somente os 5 átomos, mas também o suporte escolhido. E outra reação, assim, que quando se almeja a questão ambiental e sustentabilidade, é você capturar o CO2 do ar e converter ele a moléculas de valor agregado, que é a reação de redução de CO2. Por exemplo, em fotocatálise, aqui novamente um material esse artigo foi publicado no Journal of American Chemical Society, né, utilizando 5 átomos de platina e paládio em nitrito de carbono como suporte. E foi possível observar, né, como comentei lá no começo, que o 5 átomo influenciava o suporte, teve um deslocamento, um redshift na absorção de luz. Tá, o que isso quer dizer? Traduzindo, quando a gente olha o espectro solar, né, esse aqui em vermelho é o que atinge a superfície da Terra, em amarelo é no topo da atmosfera. Quando a gente olha a distribuição da radiação solar, por mais que a radiação UV seja muito mais energética, consiga favorecer muito mais reações, ela proporcionalmente é inferior a 5% do espectro solar que atinge a superfície da Terra. E que bom, né? Porque senão a gente estaria sendo bombardeado por raios UV diretamente, muito provavelmente não existiria a vida como ela é hoje. Então, quando se
planeja utilizar também condições como uma radiação disponível, né, como a radiação solar, exceto se você estiver na Suécia, que você vai ter radiação solar disponível por meia hora em um mês, você consegue aproveitar melhor essa reação, coletar essa radiação e ter uma eficiência maior na sua radiação, na sua reação, perdão. E no caso também da presença do single átomos, que tanto de platina quanto de paládio, além de deslocar um pouco a posição, o comprimento, o band gap dos materiais, ou seja, que quer dizer que teve esse deslocamento para aproveitar melhor a radiação visível, ela também deslocou a posição dessas bandas. Tá? O que isso quer dizer, para não entrar em termos muito técnicos? A posição das bandas de um semicondutor, elas conseguem te dizer quais reações você consegue efetivamente fazer, seja via fotocatálise, via eletrocatálise, fotoeletrocatálise, que são as reações possíveis de efetuar com esse material. E no caso, né, aqui a presença do paládio, ela conseguiu efetivamente converter o CO2 a ácido fórmico, que é um material de bastante interesse para a indústria de química fina. E por quê? Porque ele deslocou, né, para a posição de banda do nitrito de carbono, favorecendo essa reação, porque também a reação de evolução de oxigênio, de hidrogênio, perdão, se você está fazendo essa reação em água, a reação de hidrogênio é uma reação competitiva com a reação de CO2. Então, ela foi seletiva também para a redução de CO2 frente à redução de hidrogênio, né, e levando a um material de bastante interesse. Outra reação também, né, pensando em questão de efeito ambiental, sustentabilidade, é a redução de CO2, porque se almeja muito, apesar de ser um material, a reação, a rota de maior rendimento é a Haber-Bosch para a obtenção de amônia a partir da redução de N2. Porém, essa é uma reação que ela gera muito CO2 como subproduto. Então, busca-se por outras rotas fazer essa redução. Então, no caso aqui, novamente, nitritos de carbono usando molibdênio como single átomo, o fato de você ter esse centro metálico, né, insaturado, a coordenação dele, favorecia a adsorção do nitrogênio gasoso, que é uma molécula bastante estável, bastante inerte. Então, favorecia a adsorção dele no centro de molibdênio, isso enfraquecia a ligação entre os dois, e a partir dos elétrons fotoexcitados do nitrito é que houve a redução do nitrogênio, e gerou-se 830 micromols de amônia por grama de catalisador por hora, o que, comparado à literatura, são valores bastante expressivos. Indo também para a parte de fotoeletrocatálise, que é quando você combina as vantagens tanto da eletro quanto da fotocatálise, porque na fotocatálise, quando você excita o catalisador, você tem a geração de um par elétron-buraco. E se ele se recombina, você perde, você não consegue proceder, efetivar essa reação fotorredox. Então, se você aplica um potencial elétrico, no caso da fotoeletrocatálise, você consegue favorecer com que haja uma melhor separação das suas cargas e ter melhor rendimento. E pensando em questão energética, eletrólise da água. Quebrou a água ali em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio ele é visto como combustível do futuro, por ser um combustível limpo. Né? Quando você queima ele, você tem água como subproduto. Porém, em eletrolisadores, você tem um potencial termodinâmico de 1,2 volts. Ou seja, energia, você está gastando energia para formar hidrogênio, e faz com que, e também geralmente utiliza catalisadores baseados em metais como platina, que são caros. Então, isso faz com que o hidrogênio não seja competitivo economicamente. Porém, se você usa radiação, como a radiação solar, de modo a mitigar, né, essa parte, esse input de energia, você consegue tornar esse processo mais competitivo economicamente. E no caso também da melhora do desempenho de materiais com single átomos, por exemplo, aqui esse trabalho que utilizava eletrodo de hematita. Hematita é um semicondutor que ela é excitado na radiação visível, né, como mostrei anteriormente, aquele distribuição do espectro solar, então ela tem um bom desempenho com absorção do espectro solar, e quando você usa ela para quebra da água, no caso da hematita, para a evolução de oxigênio, os elétrons fluem para o seu circuito externo, favorecendo a evolução do hidrogênio. E em termos
gerais, quanto maior a resposta em corrente que você tem quando ilumina, ou seja, sua fotocorrente, melhor é o desempenho do seu material. E aqui foi possível ver que, aqui a linha em preto é hematita pura, e essa aqui é a linha em vermelho contendo, né, 5 átomos de irídio adsorvido em sua superfície. Ela não só melhorou a resposta fotoeletroquímica da hematita, como ela também deslocou o potencial, onde você começa a ter essa resposta para potenciais menores. Ou seja, quer dizer que você está também gastando menos energia para ter a mesma resposta. Aqui eu gostaria de também trazer, né, um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado, que eu utilizei esse nitrito de carbono contendo 5 átomos de níquel, e o nitrito de carbono sozinho, ele não tinha tido uma boa resposta fotoeletroquímica. Com o sítio de níquel, essa resposta aumentou de maneira expressiva, e ainda que nesse caso eu combinei com um polímero de microporosidade intrínseca, onde eu fazia a reação para uma oxidação tanto de metanol quanto de etanol, e a partir disso eu gerava hidrogênio no meu eletrodo. Esse hidrogênio ele era retido nesse polímero e ele era reoxidado no meu eletrodo de platina, gerando uma maior resposta em corrente. Então, o fato de você ter 5 átomos de níquel, eles são seletivos, né, à oxidação de álcool, teve uma maior resposta. Então, trazendo também, brevemente, alguns outros exemplos, como, por exemplo, a 5 átomo alóis, que tem se falado também. É um termo onde você tem uma deposição uniforme, como se fosse uma camada bidimensional de 5 átomos, toda sobre uma superfície do seu substrato. No caso, pode ser, por exemplo, um substrato metálico. Né? E você vai ter efeitos eletrônicos dele influenciando no seu substrato, e o seu substrato influenciando nessa liga também. E por você ter um maior desempenho, uma maior reatividade desse material, você consegue, mesmo utilizando metais nobres, que a gente geralmente quer fugir de utilizar eles por serem caros e escassos, você consegue ter um desempenho aprimorado deles, então você tem uma redução da utilização desses. Então aqui um exemplo, por exemplo, de uma liga, single atom alloy de paládio sobre um substrato de cobre, que foi utilizado para hidrogenação, e que foi muito mais efetiva quando você tinha, por exemplo, essa liga de paládio, do que nanopartículas de paládio, ou até mesmo paládio metálico bulk. Então, aqui também uma linha do tempo. A primeira vez que foi usado o termo de single atom alloy foi em 2015. Eles já foram usados para diversas aplicações, como desidrogenação de etanol, oxidação de metanol, oxidação de CO, conversão de CO2 também, né? No caso, a redução para moléculas de valor agregado, desidrogenação de propano, muitas aplicações distintas. E outro exemplo também que eu gostaria de trazer é de catalisadores bimetálicos, dispersos atomicamente. Então, você vai ter uma cooperação entre 2 centros metálicos numa dada transformação química, e que ela pode acontecer de maneira similar a catalisadores bimetálicos, mas geralmente a atividade catalítica é superior quando você compara a atividade catalítica dos materiais isoladamente. Então, é um efeito cooperativo, praticamente um efeito sinérgico entre os materiais. Então, você tem tanto sítio ativo de metais nobres como metais não nobres que vão influenciar um melhor desempenho desse metal nobre, seja por efeito eletrônico, né, através do suporte, uma interação geométrica, um efeito de vizinhança. Então, aqui, por exemplo, esse single átomo de níquel e rutênio em um suporte de óxido de sélio que foi utilizado para a reforma do metano. Né? Então, no caso, na reforma do metano, os sítios de níquel ativavam o metano, enquanto os sítios de rutênio dissociavam o CO2 para efetivamente realizar a reforma do metano. Como que isso acontecia? O níquel diminuía a barreira de ativação para que essa reação ocorresse, e com isso, o rutênio fazia a dissociação do CO2 e também levava a uma maior frequência de turnover do material, ou seja, melhor desempenho, maior reuso desses sítios, né, maior turnover. Outra reação também foi a hidrogenação do 4-nitroestireno, né, através de single átomos de molibdênio e irídio, né, para gerar o aminoestireno,
No caso, quando se utilizou somente 5 átomos de irídio no seu suporte, a hidrogenação ela tinha uma conversão de aproximadamente 87%, porém, não havia uma seletividade muito bem distribuída. Você podia ter tanto a redução do grupamento nitro-amina, a redução do grupamento vinila, então ela não era uma redução seletiva. Quando se tinha 5 átomos de irídio e molibdênio, o molibdênio favorecia a absorção específica do nitroestireno, o que fazia com que a hidrogenação ocorria especificamente no grupamento nitro, né, com uma conversão de 100% e uma seletividade acima de 90%. Então, você tinha 96% desse produto e, né, os outros restantes desses outros subprodutos ali. Então, como conclusões do que eu trouxe para vocês até hoje, então, o 5 átomos é uma estratégia de maximizar a eficiência atômica de um dado elemento. Você consegue, com isso, também efetuar reações em condições mais brandas e verdes, né, de acordo com os princípios da sustentabilidade, buscando também atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E, no caso, você ter uma maior eficiência de um material, significa um custo menor para a sua produção. Porém, né, é algo que ainda está bastante recente na literatura e ainda tem um grande caminho pela frente até se tornar escalonável. Você vê isso ser aplicado em indústrias, por exemplo, como são as nanopartículas hoje, que já são uma realidade. Bom, gostaria de agradecer novamente ao convite do Chico para a palestra, deixar aqui meu contato, quem quiser, tiver qualquer dúvida, pode perguntar agora, quem quiser pode perguntar por e-mail também, entrar em contato comigo. Enfim, é isso. Obrigado, pessoal.